Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Belato Cast. Mais uma vez estamos aqui para falar sobre saúde, longevidade, só coisas boas, tá? E hoje eu estou aqui com um time grande, viu? Veio uma turma grande, maravilhosa aqui para contribuir com a nossa conversa. Hoje aqui com a gente, nossa convidada, a doutora Sabrina. Muito obrigado, seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade. Que é ótimo ter você aqui. Nosso inestimável doutor Ribamar, mais uma vez com a gente. Obrigado pela presença, doutor. Obrigado pelo convite. Mais uma vez aí vamos dividir conhecimento com as pessoas aí que nos assistem. Que ótimo. E também Ana Carla está aqui com a gente para falar um pouquinho das experiências que ela teve, né, como paciente, contar aí sobre o assunto que nós vamos falar hoje, o quanto foi importante aí para ela. Obrigada. Estou feliz com o convite. Eu vou falar sobre um tema assim tão importante que é a saúde mental. Com certeza. Ou seja, nosso tema hoje vai ser sobre saúde mental. Nós estamos no mês de setembro, que é o mês do Setembro Amarelo, né? Só para vocês terem uma ideia da importância desse assunto, a OMS, ela estimulou aí no ano de 2019, esses dados não estão atualizados ainda, em breve deve estar saindo, que mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo sofrem aí com algum tipo de transtorno mental ou alguma situação em que afeta, né, a saúde mental. Então é um tema realmente muito importante, a gente vê ele no dia a dia, afetando aí, né, a vida das pessoas, o quanto isso impacta, né? Então, nosso tema hoje vai ser sobre isso daqui. Então, eu quero abrir aqui, né, esse bate-papo nosso, perguntando para a doutora Sabrina, quais são os principais motivos, as principais buscas, né, das pessoas quando vão ao teu consultório buscando ajuda aí? Então, vamos lá, só vou fazer um adendo com essa... Informação? Não, informação não. O dado? Sobre esse dado estatístico, sobre essa estatística Por que favor. você deu do 1 bilhão, né, de pessoas ao redor do mundo. Lembrando que 86%, segundo a OMS, dos brasileiros foram diagnosticados ou se veem como algum transtorno de humor. 86%. Se tornando, então, o país mais ansioso do mundo. Ele está em primeiro lugar no ranking. Olha só. Ele era o segundo até a pandemia, né, doutor? Isso. Mas passou para a primeira. Passou para a primeira após pandemia. Então, Incrível. mais uma vez, a gente traz aí a importância, né, de estar abordando cada vez mais esse tema, que graças a Deus tem sido quebrado esse tabu aos poucos, né? Verdade. A gente tem falado mais sobre isso. E graças a Deus a gente está podendo hoje estar aqui, né, nesse podcast também abranger um pouco mais. Com relação à demanda, né, o que mais chega para mim no consultório, com certeza, são os sintomas ansiosos, né, tudo que se trata do transtorno ansioso. E isso se insere insônia, né, problema com sono, é campeão. Hoje eu falo que eu não passo nenhuma semana do mês sem atender transtorno do sono, né. Então, e todos os distúrbios do sono, não só referente à insônia. A insônia é o mais predominante. Mas a parte cognitiva também, nesse pós-Covid, tem sido uma fração bem importante da procura, né? Pessoas se queixando de memória, dificuldade mesmo nessa questão. E depressão, né? Os sintomas de tristeza, de angústia, realmente também estão dominando aí a procura. Eu fico impressionado, assim, como no nosso meio, né, a gente vem se deparando com pessoas que estão realmente, assim, num processo depressivo, um processo de ansiedade. É muita gente mesmo, né? É uma coisa impressionante. E, doutor, como pode, assim, essa parte da nutrologia auxiliar, né, ajudar nesses tratamentos, né? A nutrologia, ela contribui justamente com essa parte nutricional, né? Hoje, através da soroterapia, a gente pode melhorar os sintomas e diminuí-los, né? E até fazer com que esse paciente tenha uma facilidade maior de desmame das medicações, que nós temos vários casos lá no consultório. E não é nada milagroso, como as pessoas imaginam. É só entender um pouco de bioquímica, saber dos neurotransmissores, como serotonina, dopamina, e o que é que faz com que o próprio corpo produza esses neurotransmissores, né? Porque uma parte das medicações, depois a doutora Sabrina pode me corrigir, elas são recaptadores de serotonina, uma boa parte das medicações. Só que existe hoje suplementos como triptofano, 5-HTP, todas as vitaminas do complexo B que podem melhorar essa produção. Então, quando o paciente é carente disso, ele precisa de uma suplementação, essa suplementação ele ajuda demais, não só na estabilização dos sintomas do paciente, mas até em futuro desmame dessas medicações, né? Então, a nutrologia acaba contribuindo com isso. Outra coisa também é a parte hormonal.
Hoje a gente sabe que, por exemplo, Perfeito. uma deficiência de testosterona, ela está relacionada a uma depressão, né, no homem, né? Principalmente no homem. Mulheres também, mas eu vejo muito mais significativo no homem. Ele deixa de ser produtivo, ele fica procrastinador, ele fica mais irritado, sem paciência, né? Então, a parte hormonal também é importantíssima para Exemplo, homens e um mulheres, né, exemplo doutora? disso é a menopausa, né, doutor? Quando a mulher chega na Menopausa, menopausa, né, sim, o sim, transtorno do humor, o humor eu acho que é a primeira coisa que é afetada nesse momento, né? Então, um sim. exemplo disso. E eu gosto de dividir a saúde mental em alguns pilares, assim, para os pacientes, quando eu vou fazer alguma abordagem, né? Eu falo que a saúde mental, por si só, ela precisa de alguns pilares para ela funcionar bem, ter um bom prognóstico. E a nutrição, a nutrologia, ela tá ali no primeiro pilar, na minha opinião, né? Então, a nutrição, a atividade física, qualidade do sono, manejo do estresse, Regulação dos hormônios. regulação, a parte clínica, né, que é essa união mesmo da parte física com a mental, e então, eu falo que hoje não tem como, estão casadas, a parte mental com a nutrologia, elas entraram num casamento e ninguém separa, porque uma depende da outra ali, cada vez mais frequente no consultório, isso, né, o paciente que procura um tratamento para melhorar sintomas ansiosos, por exemplo. É impossível a gente não abordar sobre estilo de vida. Verdade. E aí onde entra esses pilares, né, que eu mencionei, que não tem como a gente abrir mão mais disso no tratamento como esse. Até teve eu fiz uma mesa um dia patrocinado pela Nova Nordisk, do Saxenda, e tinha um psiquiatra na mesa. E ele tinha mais 3 nutrólogos e ele. E ele falou, pessoal, desculpa aí, mas não é vocês que tratam de obesidade, é o psiquiatra. Verdade. O cara, quando ele começa a comer demais, ele está com distúrbio psiquiátrico. Mas trazendo Concordo. um pouco esses temas, assim, trazendo esses temas à mesa, há alguns anos atrás eu imaginava que eu teria algum tipo de defeito, né, um problema, assim, lá na menopausa. Quando chegar na menopausa, é tão comum, né, ouvir falar, então eu imaginava que lá eu teria algum tipo de sintoma de ansiedade. Mas trazendo os dados lá da OMS, a gente observa que essa população, as pessoas, em algum momento da vida, por algum motivo, né, influenciado por algo, elas vão ter um sintoma de ansiedade, elas vão ter um problema de indisposição, talvez em algum determinado momento, aquela fadiga, o cansaço inexplicável, ou o sono, né, que hoje em dia muita gente também tem problema com sono. Então, eu observei tudo isso em algum momento pontual, assim, na vida, mas antes mesmo de ter alguma queixa hormonal. Sim, até porque o nosso estilo de vida impacta, né, na produção Sim, desses totalmente. hormônios. Então, independente da menopausa, que evidentemente é uma fase que está mais forte, né, mais evidente, essa perda hormonal. Mas antes disso, a depender do seu estilo de vida, né, que isso se insere também ambiente, né, enfim, todos esses pilares que a gente está falando aqui, vai potencializar ou prejudicar a produção desses hormônios essenciais também, né? Então, você entende que não tem como a gente descasar tudo isso, né? Tá tudo conectado mesmo. Eu até escrevi um artigo recentemente para uma revista falando um pouco sobre o quanto a internet ela vem influenciando nas nossas tomadas de decisões, mas também nas nossas reações, né? Seja elas mentais ou corporais. Então, hoje a gente vê as pessoas muito ansiosas e quando você faz uma analogia, eu até estava lendo um artigo da Time sobre isso, que é falando sobre quanto mais tempo a pessoa fica na rede social, mais ansiosa ela é. Né? E a gente pode trazer isso para outras plataformas e outras ferramentas digitais. E hoje, com esse volume de informação, um mundo extremamente competitivo, né? Muita cobrança, muito ali aquela cobrança exagerada. Comparação, né? Da Comparações, as pessoas comendo de forma errada, não se exercitando. Tudo isso, a consequência é essa questão do desbalanceio hormonal, né, da ansiedade, dessa parte mental. Então, achei muito interessante vocês falarem sobre esse casamento, né, que ele é importantíssimo, da nutrologia com a psiquiatria e caminhar isso junto. Eu já contei isso aqui outras vezes, né, em outros episódios, mas antes de chamar aqui a Ana para poder contar aí a experiência dela, a minha experiência dentro da Belato começou com o Ribamar por conta de uma depressão que eu tive, né? E eu tratando por um longo tempo essa depressão,
ela não resolvia, só com medicamento. E foi quando eu conheci o Ribamar, que a gente começou a fazer esse tratamento da nutrologia. E aí minha vida se transformou, né? Porque você regulando toda a parte hormonal e clínica, você passa a ter mais disposição, aí você começa a fazer, né, exercício físico, você começa a se alimentar melhor. Então, Você começa a ser você de novo. e automaticamente você passa a fazer isso. Não é que, eu tenho que fazer. Não, você se regula e automaticamente você passa a fazer isso, né? E aí a vida transforma, né? É uma coisa impressionante isso daí. Impressionante. E aí eu queria aproveitar, então, a Ana, para contar pra gente. Inclusive, só outra adendo. Fica à vontade. O médico psiquiatra que você fosse consultar e que ele não se atentar para essa parte clínica, troque de psiquiatra. Então, engraçado. Troque de médico. Você fala... Porque não tem como a gente começar a tratar uma comorbidade como essa sem você se atentar para a parte clínica do paciente. E isso é tão importante porque num dado momento do meu tratamento, o Dr. Ribamar fez uma série de conversas com a doutora Luísa, lembra? Sim. Inclusive, um abraço, doutora Luísa. Muito obrigado, viu? A gente vai te chamar aqui também, vai te convidar para cá, tá? E eles fizeram uma dobradinha assim, de atuação comigo, que foi fantástico, sabe, os dois. Então, eu acho muito importante você ter falado isso, doutora Sabrina, porque uma boa parte de psiquiatras hoje ainda, né, a maioria. não acha que é charlatanismo, né? A nutrologia, mesmo. e não entendem isso como algo complementar que vai poder ajudar, né? Eu acho que isso vem muito da falta de informação. Hoje é inconcebível chegar um paciente para a doutora Sabrina, ela não tem os exames laboratoriais na mão, porque, claro, existe a depressão, existe a ansiedade, mas existem fatores coadjuvantes também que, se você não tratar, não é só um remedinho e uma pílula mágica que vai resolver o problema do paciente. Perfeito. Então, hoje, a medicina, que trabalha de forma integrada, que é isso que a gente faz hoje, ela precisa tratar todos os aspectos daquele paciente para resolver aquele problema dele, né? Hoje, até me surpreendeu uma paciente que eu atendi, ela foi numa endócrino, que é outra especialidade. A gente sabe que tem um endócrino raiz, tem um endócrino, né, que vai para uma vertente mais atualizada, e só pelos exames que a doutora pediu, eu já dei os parabéns. Falei, menino, endócrino pedindo metal pesado, chumbo, mercúrio, olha, sua médica tá de parabéns, viu? Não deixa ela não. Fica comigo, mas não abandona ela não, porque ela tá atualizada. Então, assim, eu fiquei impressionado, porque não é comum, né, na área da endocrinologia, da psiquiatria, se investigar todos esses aspectos que podem contribuir para a melhora do tratamento do paciente, né? A Sabrina, graças a Deus, já está nessa área da integrada, né? E acredito que hoje, com certeza, os resultados que ela entrega para os pacientes dela, no consultório dela, já são bem superiores com relação a essa aplicação desse conhecimento. Sim, porque graças a você, doutor. Não. Eu vou explicar por quê. Porque você me mostrou, você que começou a me mostrar esse mundo, né? Esse mundo da nutrologia. E fez todo sentido dentro da psiquiatria, porque eu sempre estudei a psiquiatria. Mas quando eu conheci a nutrologia a partir do Dr. Ribamar, foi aí que eu falei, não tem como eu largar a nutrologia. Tem tudo a ver com a minha área, não tem como eu desgarrar disso mais, né? Então, foi uma ida sem volta. Então, a paixão à primeira vista? Sim, foi a partir disso que eu falei, a psiquiatria não faz sentido para mim se não for assim. Mas eu acho que a nutrologia, ela conversa com várias especialidades. O André, né, estamos no projeto aí de ampliação. Hoje ela conversa com a dermatologia, ela conversa com a psiquiatria, cirurgia plástica, né? Então, hoje eu já estou vendo alguns cirurgiões já se movimentando com a soroterapia para preparar esses pacientes, né, se equilibrar. Vai ter que ter um profissional da nutrição. Eu acho que um tratamento multidisciplinar é importantíssimo, sabe? Agora, realmente a nutrologia ela é uma base para muitas especialidades aí, e espero que as pessoas, quem ainda é resistente, né, acorde, né? Porque tem muito médico ainda resistente a esses novos conhecimentos que estão chegando, só que são pessoas que vão ficar, infelizmente, para trás, né? Velocidade é muito rápida de conhecimento. Esse final de semana meu foi maravilhoso, vim renovado de São Paulo. No próximo já tem mais, né? E até com relação à competição que você falou da ansiedade, mas não é que seja assim, no mundo médico, aquele cara que não está correndo atrás de conhecimento, é impressionante como ele fica ultrapassado muito rápido, sabe? Eu fico surpreso conversando com os colegas,
Por isso que eu vim de lá, caramba, eu não posso parar. Se eu parar, e a garotada nova chegando, não é garotada velha não, os novinhos passando, eu falei, cara, vou ter que ficar... Parou de pedalar, a bicicleta toma pro lado, né? É verdade. Até porque Incrível, os né? próprios pacientes já chegam bem informados também. Né? Então, Acesso à informação na internet hoje, né? Exatamente. Então, eles já chegam bem informados, eles já chegam sabendo, eles já chegam dando pitaco também. Ele determinando o tratamento, assim, né? doutor, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Eu sou essa paciente. A Ana é mesmo. A Ana Então- faz um estudo completo antes da... Mas tá certo. Eu acho que esse é o caminho mesmo, é uma troca, né? Eu falo que o médico hoje, ele desceu do pedestal um pouquinho e ele tá aqui, né? De igual para igual mesmo, fazendo uma troca direta com o paciente. E né? como vocês mesmos citaram, os pacientes, como vão informados, às vezes eles comparam os profissionais. Ele fala, poxa, a doutora Sabrina me oferece uma consulta multidisciplinar, ela avalia meus exames laboratoriais, né? Então, e o outro médico que não? Então, na hora da tomada de decisão, isso também influencia para se fidelizar com o profissional, estabelecer uma relação de confiança, né? Total. E Ana, sabe o que eu percebo muito? Os pacientes, eles estão muito carentes de algumas informações muito básicas, muitas vezes, né? Um exemplo, essa semana eu estava acompanhando um paciente, um jovem, com um quadro de ansiedade bem importante, né? Então, a gente montou um plano terapêutico juntos. E aí ele falou, no final da consulta, ele falou, doutora, mas quando aquela angústia vier, o que eu faço? Achei interessante. Eu falei, você vai fazer um compromisso comigo. Quando essa angústia vier, você vai correr. Tipo, básico. Presta atenção. Você vai correr, você vai fazer uma corrida. E aí, essa semana, ele mandou mensagem falando que estava se sentindo muito melhor. Doutora, você acredita que agora eu tô correndo 20 minutos direto? Hoje eu já consigo correr 20 minutos direto. Foi ótimo, você matou 2 coelhos com uma palavra só, né? Exatamente. Porque a gente também reconhece a importância da atividade física nesses transtornos, né? Com certeza. Então, é muito interessante, é muito boa essa troca. Pegando aí, voltando ao que você falou, doutor, sobre essa questão da atualização dos médicos, né? A gente já falou no episódio anterior uma vez, né, que o quanto é importante, né, os médicos estarem se atualizando e buscando, né, se atualizar, porque a gente até vai falar num próximo episódio nosso sobre as tendências, né, da nutrologia, o quanto a área da saúde ela vem desenvolvendo muito rápido. Sim. Né? O quanto você vai tendo soluções para as coisas de forma muito rápida, né? E aí fica mesmo, né, a dúvida se essas pessoas que estão só na crítica se estão buscando se atualizar e saber, né, desses estudos e dessas informações. Então, essa questão de se atualizar, ela é fundamental. Eu quero chamar aqui, já que a gente está falando, né, sobre experiências e as vivências, eu quero chamar a Ana aqui para contar um pouquinho da história dela, né, sobre essa questão da ansiedade, a soroterapia. A Ana, que é paciente lá da Belato, da doutora Carla, do doutor Ribamar e da doutora Sabrina também, né? Então, ou seja, ela conseguiu juntar todo mundo numa mesa aí, viu? Conta pra gente, Ana, um pouquinho dessa experiência sua. Eu acho que eu fui convencida a estar aqui hoje até pela Carla, que está ali nos bastidores. Ela fala, Ana, você fala tanto dos médicos e dos tratamentos, você é tão apaixonada por tudo que você faz. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, eu acho que já sou paciente do doutor há alguns anos, talvez há uns 5 anos. Fui em momentos pontuais, assim, comecei como paciente com queixas que as pessoas até me perguntavam, o que você vai fazer no nutrólogo? Você tá magra, você tá bem fisicamente? Eu falava, bom, fisicamente, mas eu já tive momentos de... Só aproveitando, é engraçado, né, doutor, como as pessoas vinculam, né, por exemplo, a nutrologia é só uma questão estética, né? Sim. Ou emagrecimento. Ou hipertrofia. Muito mais do que isso. E então, em vários, assim, momentos, alguns anos atrás, as queixas começaram eu tinha um bem pontual, às 11 da manhã, eu falava pro André, poxa, já não acordo tão cedo, eu acordo no horário ok. Da 11 horas da manhã, eu tô cansada. Não fala o que é horário ok, senão nosso ouvinte vai achar que você tá levantando 10h30 da manhã. Tá bom. Eu também não quero me comprometer tanto. O horário bom pra mim, gente, é 7h30. Eu não sou do time das 4, das 5 da manhã. Tá bom. Então, eu não acordo na madrugada pra chegar às 11 horas da manhã e tá indisposta, e tá cansada, né? Irritada. E a irritabilidade é uma coisa que só veio no último ano. Mas eu quase não tinha irritabilidade, mas eu tinha uma fadiga, um cansaço, uma indisposição, isso me incomodava extremamente. Então, procurei, a gente conseguiu ir resolvendo pontualmente. Então, assim, sempre
foram tratamentos ok, né? Tranquilos, assim, de serem feitos. Porque quando eu digo não ok pra mim, foi o que eu enfrentei esse ano, que foi a ansiedade. Eu não me considerava uma pessoa ansiosa, por mim minha vida era uma vida muito boa pra ter um problema como esse, então, como assim estar ansiosa? Então, nem eu me permitia a sentir, né? Um dia eu lembro direitinho, assim, talvez o doutor não vai lembrar, que são pacientes demais, mas eu cheguei lá no consultório, eu chorei na frente dele, da doutora Carla, falei, me ajudem, gente, o que é que eu posso fazer a partir daqui? Parece que eu não sou eu não tô me enxergando. Então, ele me indicou a soroterapia, também tive indicação clínica de tomar um outro medicamento, e fui resistente, eu não queria começar com medicamento, queria ter medo tinha medo, né, o receio de dependência, pesquisava muito sobre, e também tinha uma certa incredulidade até que ponto a soroterapia realmente pode me ajudar, né? Então eu falei, mas também eu super confio, vou apostar, né? Apostei, e fiz uso da soroterapia, já usei para cabelo, já usei para várias outras coisas também, mas o que mais me impactou e foi marcante para mim foi para a ansiedade. Eu me senti, assim, muito menos ansiosa a partir dali, muito mais controlada. Hoje mesmo eu estava assistindo um vídeo de depoimento de uma paciente, né, relatando que ela, por exemplo, tinha uma compulsão alimentar associada à ansiedade. E eu, por exemplo, eu assisto o vídeo e falo, nossa, que diferente do meu caso. Quando eu me sinto ansiosa, eu perco a fome completamente. Então, nesse meu momento de ansiedade, eu não tinha energia para brincar com meu filho, eu não tinha energia para ir para academia malhar, que é uma coisa que é super importante para mim hoje. Então, a soroterapia, ela veio e me ajudou nesse processo para ter consciência de várias outras coisas. Por exemplo, me ajudou a me alimentar um pouco melhor. E para mim, se eu tentasse descrever, é como se eu sentisse que ela atuava na minha cabeça, sabe? Tipo assim, uma parte mais de cognição cerebral, de consciência, para que eu continuasse a buscar outras coisas que eu precisava. Por isso que eu concordo muito com a palavra que o André usou, que é complementar. Complementar em outras coisas que eu precisava. Não parei de me exercitar, não parei de me alimentar bem. Então, me ajudou muito. E agora sou a antiga Ana. A Ana que sempre foi. Mas para a ansiedade me ajudou muito. Que bom, é bom ouvir isso, porque eu vivenciei dentro de casa com ela, né? Então, acho que foi bom ver ela se recuperando e tá bem de novo hoje. Mas, doutor, fala um pouquinho sobre, né, como que a soroterapia pode agir, né, dentro dessa questão da ansiedade. Primeiro, eu queria deixar bem claro que a soroterapia não é mágica, né? Sim. A soroterapia, se você estuda um pouco de bioquímica, você entende a ação daqueles nutrientes que estão no soro e por que eles fazem tão bem para aquela pessoa a qual a gente indica. O soro nada mais é do que uma via de administração de medicação. Então, hoje você tem na medicina a via oral, são os comprimidos, você tem a via injetáveis intramusculares e você tem a via endovenosa. Então, é uma via de administração. Eu falo, quando o paciente me pergunta sobre soroterapia, eu explico de uma forma bem simples. Vamos imaginar, sua mulher, você está com cólica, né? Cólica menstrual, dor intensa, você vai lá, abre seu armário e toma um Buscopan. Cápsula. Espera alguns minutos, 30 minutos, 1 hora, não melhorou. Toma a segunda cápsula. Não melhorou, dor continua insuportável, você vai para o pronto-socorro. No pronto-socorro, vamos fazer soroterapia. É verdade. Vamos pôr o soro lá. Vamos colocar o soro e o Buscopan dentro do soro. Então, a soroterapia nada mais é de uma via de administração de nutrientes que vão contribuir para um resultado maravilhoso, dependendo da indicação que você tem. Uma via mais rápida. Uma via mais rápida, efetiva, né? E muitos pacientes falam assim, doutor, mas espera aí eu faço, vai lá, complexo B. Aí estava carente. Aí soube complexo B. E depois, quando é que cai? Bom, eu dou um exemplo para ele. Ele falou, olha, eu tenho deficiência de B12 com metilfolato, desde criança. Descobri até com teste genético. Aquele teste que você fez. Sim. Hoje, a minha homocisteína é alta, que é um marcador inflamatório de risco cardiovascular. Estava em 26. Eu fiz a soroterapia para mim. 3 sessões, ela caiu para 12. Olha. Eu estou sem soroterapia de B12 com metilfolato tem 3 meses. Repeti meu exame agora, subiu para 14.
Não voltou para 26. Uhum. Você entendeu? Então tem alguma coisa de depósito ali. Sim. Porque os críticos, eles falam muito assim, você está urinando caro. Porque você joga a Sim. vitamina, né, os antioxidantes, e aí depois você joga tudo fora. Só que a indicação é para aquelas pessoas carentes Ok. carentes Nutrientes. dos nutrientes, né? Não é uma pessoa que está bem. A pessoa que está bem, está bem. Tá Não bem, vai precisar de ué. soroterapia, não é verdade? Mas aqueles que estão carentes, a gente identifica isso através dos exames, e para eles que são soroterapia. Vamos falar de uma reposição de ferro, muito comum no consultório. Poxa, a gente sabe que o ferro tem uma má absorção pelo trato gastrointestinal. Sim. O ferro, para ele ser melhor absorvido, a gente associa a vitamina C. Por que você não pode fazer pela soroterapia? Perfeito. Né? Um Noripurum, um ferro inject, em vez de ficar tomando cápsula uma atrás da outra e tentando fazer. Entender mais, se tiver com disbiose, né? Você, num episódio que a gente fez aqui, você e a doutora Carla me passaram a informação que eu fiquei assim, abismado. É um percentual 20%, 30% no máximo, olha isso, a absorção absorção. via oral. via oral. Ou via seja, oral. toma um comprimido, 20%, só que... Se vai se o cara tiver com disbiose. Geralmente a gente encontra disbiose nas pessoas que estão acima do peso. Sim. Então a absorção via oral é muito pobre, né? Ou seja, o gasto dele vai ser alto por um tempo mais longo e não vai trazer o resultado tão efetivo e mais rápido que uma soroterapia faz. Então hoje, para mim, toda semana eu faço meu soro. Tá lá meus pacotezinhos. Hoje eu estou fazendo um tratamento para revascularização por conta da pressão alta. Então hoje a gente tem vários ativos aí que podem ajudar. Tratamento de 10 semanas. Estou fazendo toda semana. Inclusive o Freitas, não sei se ele está ouvindo a gente, ele está esperando o meu resultado para ele fazer o dele. Ele falou que está empenhado agora. Tá Hoje no empenhado. almoço ele falou para mim, não, agora eu estou empenhado. Vamos ver quando chegar o final de semana, né? Mas a soroterapia é isso, gente. É só uma via mais de administração para o resultado mais rápido e efetivo. Uma absorção de 100%. Né? Hoje a via oral eu falei de 30%, intramuscular 95%, via endovenosa 100% de absorção. E doutor, eu senti exatamente isso em mim, a rapidez. Isso. A rapidez, sabe? Eu não tinha uma expectativa tão grande de pelo menos diminuir um pouquinho, sabe? Dessa ansiedade, de diminuir, de ter um pouco mais de controle. Eu não tinha uma expectativa tão alta. Como eu já estava, eu demorei um tempinho para aceitar, inclusive, então eu falei, não vai ser tão rápido assim. E pelo contrário, eu senti uma diferença grande. Então, sabe, eu pude comprovar. Só lembrando, né, também para os nossos ouvintes que, assim, vou pegar a fala do Dr. Ribamar de novo para deixar claro para todo mundo, porque eu já presenciei isso. Não é milagroso. Não adianta você chegar lá, vou fazer uma soroterapia, faz uma sessão, nunca mais volta e falar aquilo lá não funcionou. Não é assim. Existe toda uma avaliação feita pelos médicos e eles vão identificar quantas sessões você precisa fazer, tem que dar continuidade no tratamento, né? Porque senão, chega lá, faz uma sessão, acho que resolveu a vida e a gente já sabe, né? Como que é. E não vai ajudar, né? Existe também, André, só ressaltando chamo de modismo, né? Sim. Quando a soroterapia um pouco tempo atrás chegou, todo mundo começou a utilizar, só que como se fosse um uso indiscriminado. Não tinha uma avaliação correta, colocava-se para todo mundo, e isso criou um certo ceticismo na cabeça das pessoas. Eu fui lá, fiz e não deu resultado. Você tinha indicação? Sim. Era realmente para você? Então, eu acho que a indicação é fundamental. A avaliação dos exames, a indicação. E aí, o soro para ansiedade e depressão, que a Ana acabou de prestar o depoimento dela, a doutora também já... a doutora foi ótima. Eu lembrei agora. Você não lembrar de Eu lembrei agora. Não teve jeito. A doutora, quando chegou no consultório, eu fui apresentar a soroterapia, a doutora não acreditava. Eu era como doutora você, Sabrina. Eu era como você. Incrédula. Eu adoro comprovar as coisas. Falei, Sabrina, faz um soro aí. Não sei. Falei, doutora, vai lá, o soro para você e tal. Aí ela fez o soro, acho que umas 4 horas da tarde. 7 horas ela me liga. Como é que foi, doutora? Conta aí sua experiência. Conta que eu fiquei curioso agora. Eu fiz, inclusive, da ansiedade. Eu escolhi porque eu preciso sentir se esse negócio funciona mesmo, para poder indicar, né? E quando você estava falando, eu me vi.
em você, em vários momentos, porque realmente só quem faz é que consegue expressar, às vezes nem consegue, porque é realmente muito rápido, né? Então, eu fiz mais ou menos por volta ali das 4 horas e no final do dia eu mandei um áudio, um áudio pro doutor, eu falei, doutor, que é isso? Porque eu tô me sentindo tão bem, tão disposta, foi o dia que eu mais malhei no ano, que o treino mais rendeu, que eu mais estudei, que mais... Sabe quando flui? Que tudo que você faz, assim, no dia foi fluindo com energia, né? Com facilidade e tudo mais. Então, realmente, para mim, naquele momento, né? Da minha vida, fez muita diferença. O impacto foi muito grande. E é muito triste quando as pessoas não têm, assim, uma informação, né, doutor? Nesse sentido. Porque, realmente, se a pessoa ela tem indicação daquilo, ela vai ser beneficiada. Né? Normalmente, o paciente que está nesse limbo ansioso aí, né? Com esses sintomas ansiosos de forma cronificada, ele tá tendo déficit já né? Ele tá deteriorando, ele tá entrando em déficit aí de nutrientes, hormônios, entrando num processo inflamatório sistêmico intenso. Então, a soro vem realmente para agregar, né? Desinflamando, nutrindo, reparando. Então, com certeza, para mim, naquele momento, fez toda a diferença. E eu mandei realmente um áudio, assim, eu acho que de uns 2 minutos pro doutor. Que história bacana. Falei, nossa, e ela fala assim, funciona, doutor. Funciona, eu sei, realmente. Surpresa, eu sei. né? Surpresa, né? Eu tenho um casal que eu atendo lá no consultório e o homem, a mulher é sempre um pouco mais aberta, nesse casal, ela fez os implantes e tal, saindo um pouco da soroterapia, mas é muito interessante claro, com certeza. essa ceticismo, né, das pessoas. Sim. E eu falava para ele, cara, vamos repor testosterona, a tua testosterona tá baixa. Não precisa, blá, blá, blá. E aí a esposa se cuidando, ele começou a ficar apertado. Demandado, né? Aí ele falou, chegou no consultório, sempre viu 2 mãos juntos, né? E falou, mamãe, cara, eu vou aceitar a sua sugestão, eu vou fazer o teste. Tem medo de agulha, né? Falei, cara, vamos fazer um implante? Não, agulha, vou pra agulha. Você vai fazer? Vou. Fez. 1 mês depois, 2 meses, né? Lá ele volta. Rapaz, ele entrou saltitando no consultório. Doutor, que é isso? Melhores 2 meses da minha vida conjugal. Isso é maravilhoso. E o senhor tem que divulgar. Eu falei, como é que é? Eu estou há 2 anos pedindo para você fazer a reposição, você não faz. Você agora vem dizer para me divulgar. Você que vai divulgar. Você que vai divulgar. E o interessante é que às vezes as pessoas limitam muito a testosterona só para libido. Para libido, Mas ela não é tão limitada. Eu falo, não limite a testosterona. Não limite, porque ela tem muitas funções interessantes, né? Que daria um novo podcast. Inclusive, nós vamos ter um episódio sobre a testosterona aqui. Gente, eu quero aproveitar que a gente está falando sobre tratamento, né? E eu queria pedir, doutora Sabrina, você falar um pouquinho sobre o tratamento, né, do CBD, né? Explicar e falar o que é o CBD, né? Para os nossos ouvintes entenderem. E aí depois eu vou abrir de novo para a Ana dar o depoimento dela, porque ela também foi usuária do CBD. Então, o CBD é o cannabidiol, né? Mais conhecido, a forma mais utilizada é o óleo hoje. Mas eu vou contextualizar, né? Sim, o que é o CBD, o cannabidiol em si. O cannabidiol existe uma planta chamada cannabis, né? Que é a mesma que foi usada de forma recreativa por muitos anos, né? A doutora está sendo educada e gentil, mas é a famosa maconha. Viu, exatamente, a famosa maconha. Sem o efeito, exatamente. alucinógeno. Exatamente. Mas há alguns anos ela já vem sendo estudada de forma intensa, aí, porque ela foi percebido que nós temos um sistema endocannabinoide, né? Que nós já nascemos com esse sistema. Ou seja, nós reconhecemos essas substâncias como próprias. Olha né? só. Exatamente. Eles têm receptores, né? Nós Tem temos receptores de canabinoide no corpo. Exatamente. Temos receptores no nosso corpo Informações inteiro. novas. No nosso corpo inteiro e de forma mais evidente no nosso sistema nervoso central. Mas nós temos no corpo inteiro, no intestino, no músculo, enfim. E aí, essa planta vem sendo estudada nos últimos anos e foi percebido que tem alguns canabinoides que podem ser utilizados de forma terapêutica. O CBD é um fitocannabinoide, hoje já foi estudado, são mais de 100 fitocannabinoides, 123, 125 fitocannabinoides, e que cada um já tem uma função terapêutica. Alguns já estão no mercado, o CBD é um deles só, lembrando novamente. Mas que cada um pode agir de forma conjunta ou isolada para tratar alguma coisa, né?
alguma comorbidade, normalmente neuropsiquiátrica. Então, tudo começou lá com as crianças epiléticas, né, há uns 10, 15 anos atrás, que é aquelas crianças refratárias que não respondiam a medicação nenhuma, e elas começaram a responder ao óleo de CBD. Então, né, esses pais começaram a brigar nessa época para conseguir trazer para essas crianças fazerem uso. Então, os estudos começaram a ficar mais intensos a partir daí. Então, nesse período foi descoberto, né, todo que esse mundo que é gigantesco. Eu falo que a gente só está começando ainda, né, porque ainda as informações ainda, por mais que tenham crescido, ainda faltam muito mais, né. Primeiro a gente descobre que a gente tem um sistema próprio, capaz, que tem receptores endógenos, que a gente já nasce com eles, por isso que a tendência de ter efeitos colaterais é muito pequena. No nosso corpo inteiro, ou seja, não é uma coisa estranha para o seu corpo, né? Segundo, a descoberta de tantos canabinoides numa plantinha, né, que antes era conhecida só de forma recreativa, vou fumar maconha, ficar ali letárgico, enfim. Não, só que não, né? Temos outros canabinoides muito importantes para a forma terapêutica. E na psiquiatria eu falo que hoje é a minha menina dos olhos, é a minha cerejinha do bolo, porque realmente não é só uma tendência. A gente vê realmente o feedback dos pacientes ali, o retorno, o depoimento, sabe? Vidas sendo mudadas, no sentido... Esses dias eu fiquei muito feliz, o paciente já usava remédio para dor crônica há muitos anos, fazendo desmame de medicações para dor, só com o uso do CBD, sem contar com sintomas ansiosos. Insônia, campeã, né? No feedback positivo. Então, graças a Deus eu tenho tido experiências muito boas com o retorno desses pacientes. E é muito bom ouvir isso, doutora, porque assim, a gente percebe, até por conta da falta de informação e da divulgação na proporção que precisa, o quanto ainda é marginalizado, né, o medicamento, por conta da questão recreativa, né, que a gente sabe aí dos problemas existentes. E aí você acaba, por exemplo, no Brasil a nossa legislação ainda é muito limitada, muito escassa ali, né? Ela ainda não está dando a acessibilidade, né? Para quem precisa, né? Eles dificultam. E ainda dificulta. Então, por conta de uma marginalização, né? De uma falta de informação. A gente vê países aí fora que estão se aproveitando de forma melhor desse potencial como medicamento, né, da planta, e não como a área recreativa, mas como medicamento da planta, né? Então é importante você falar isso, porque a gente precisa aí que nossas autoridades passem a dar uma olhadinha com um pouco mais de carinho, né? Porque realmente, pelos estudos que a gente vem vendo, o que a gente vem acompanhando, realmente tem resultados fantásticos, né? Sim, incrível. Sim. E aí, trazendo um pouco aí pela experiência da Ana, né, que também passou por isso, conta pra gente, Ana, um pouquinho como que foi esse tratamento com a doutora Sabrina, como que você se sentiu, se de fato, né, teve resposta. Eu acho que tive indicação da doutora Sabrina pelo doutor, você também citou, vai na doutora Sabrina para resolver um problema que... Engraçado que às vezes eu tenho essa queixa também pontualmente, não é sempre que eu tenho insônia. Mas, às vezes, como sou uma pessoa que precisa dormir, até uma das coisas que a gente, às vezes, conversa. Às vezes, uma pessoa dorme... Para todo mundo é nocivo, né? Não é bom não dormir bem. Mas alguém tolera bem não dormir bem 3, 4 dias. Eu, a partir do segundo, o negócio já começa a complicar. Nossa, impressionante. Aí já vem as queixas que também se relacionam com outras coisas. Vem disposição, sabe? Vem Afeta humor, fadiga... Tudo muda para o sentido ruim. E aí, às vezes, em algumas viagens, em alguns momentos, lá estou eu usando o medicamento que hoje a gente escuta falar muito na internet, né? Que é o Zolpidem. Não usa lá, tipo, que ele a longo prazo pode prejudicar. Nunca usei a longo prazo, mas, por exemplo, quando o André observar, já está usando, tem uns 20 dias, poxa, eu fico em alerta, né? Então, teve uma vez que eu cheguei a usar uns 20, 30 dias. Eu falei, não, tá preocupante. E quando eu não tomava, eu percebia que eu não dormia bem. E quando eu tomava, eu dormia muitas horas e acordava com a sensação de não dormir o suficiente. Ressaca, uma ressaca. E aí, fiz a consulta, a gente avaliou, né, a quantidade que deveria ser indicada e recomendada, comecei a usar. O CBD, acho que tem 3 meses
Mas o meu sono tá ok, tá tranquilo, tá Tá regulado. bem ok, viu? Pode entrar no quarto, carregar tudo que quiser que ela não vê. Mas é engraçado que, assim, não é diferente. Eu sentia que o Zolpidem me deixava desse jeito que o André citou. Hoje eu estou dormindo, mas dormindo dormindo consciente. Eu tô dormindo tranquila, se eu preciso acordar. Mas esse é o sono fisiológico. Eu sinto que é o né? fisiológico. Esse é o fisiológico. O Henrique chora. Se ele chorar, eu vou lá, atendo, tá tudo, acordo. Eu tô naquele sono mais gostoso do Tá mundo. dopada, né? Não estou dopada. Então, eu acordo várias vezes na noite, porque eu bebo muita água à noite, vou ao banheiro várias vezes à noite. Volto, tudo bem. E no outro dia acordo bem, acordo descansada, com disposição. Então, assim, tem me feito muito bem. E hoje também observo que a minha ansiedade também tá muito... Acho que ajuda relativamente. Não era uma queixa tão alta, ansiedade, mas eu já citei, tive um quadro de ansiedade nesse ano. Então, eu percebo que ajudou. Também eu acho que até o fato de dormir bem, gente, auxilia na ansiedade. Porque você tá disposto para praticar atividade física. É um ciclo, uma coisa tá ligada na outra, não tem como. O sono é o nosso cargo-chefe no tratamento de ansiedade. Se o paciente não dorme bem, ele não vai responder o tratamento. Então, uma coisa tá ligada na outra. Faz todo sentido. Resumindo, foi esse. Assim, a minha experiência tem sido muito positiva. Quando eu vejo qualquer pessoa com queixa para dormir, eu já falo, procura a doutora Sabrina, tem um medicamento. Então é legal isso, porque muita gente já tem me procurado para fazer desmame de medicações para dormir, você acredita? Não é fácil, né, fazer o desmame, porque a maioria já chega... Mas já tá usando bastante tempo. Não, esses dias eu atendi um tomando há 15 anos, pô, quase mais da metade da vida. Não faz nem efeito mais, né? Então, pior que faz. Eles vão aumentando dose, aumentando, né? Então... Eu tinha muito medo de chegar... Eu já estava observando a necessidade. Se eu não tomar, eu não vou dormir. Eu já ficava ansiosa por isso. Sim. E, gente, o ansioso, ele tem essa ansiedade, né? De não dormir. É impressionante. Ele fica naquela... Ele tem medo, né? Tem medo de não dormir bem. Exato. É impressionante. A Carla tá ali rindo. Acho que ela se familiarizou ali com o argumento. Sim. Nossa, Mas quem sofre de insônia é justamente isso. Ele tem um nível de ansiedade tão alto que ele já começa a sofrer na metade do dia que não vai dormir à noite. Então vai dar... exatamente, isso é muito comum. Ainda chega às 5 horas da tarde, toma café, né? Aí fica pilhado, mais pilhado. Não, uma das coisas que eu desapeguei agora, foi um exercício bem longo que eu ando fazendo. Às vezes, se eu tenho algum despertar à noite. Se eu tinha um despertar, eu falava, acabou minha noite, amanhã meu dia não vai prestar. Eu já condenava os 3 próximos dias. Agora eu respiro e falo, calma, eu acordei, eu vou conseguir voltar. Se eu não voltar, tá tudo bem, é um exercício. Porque o ansioso, ele sofre com isso, né? Com não dormir bem. Com o que nem aconteceu, né? E eu acho que ele prospecta muito futuro, né? Sim. Que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, ai meu Deus, papapá, e só que 90% das coisas que ele pensou nunca vai acontecer. Não acontece. Eu diria que 99%. 99%. É verdade. Agora, doutora, eu queria só lembrar como o cannabis começou no Brasil, foi por uma briga judicial, né? Porque o cannabis também ele ajuda muito no controle de crises convulsivas. Então, crianças que tinham crises convulsivas que as medicações tradicionais não resolviam, os pais foram buscar lá fora, nos Estados Unidos. Tudo começou aí. Exatamente, começou aí, até que eles entraram na justiça, ganharam, e aí foi quando se começou a ter o direito de importar. Então, hoje é difícil, mas já foi muito mais difícil lá atrás, né? Verdade. Cada vez mais a gente vê uma abertura, e eu queria que a doutora falasse um pouco sobre a concentração, porque existem concentrações diferentes Variadas. Né? Tem várias concentrações, tem várias sinergias, né? Então, temos o óleo puro com CBD, temos o óleo CBD associado a outros fitocannabinoides, né? Então, tem com THC, com CBG, com CBN. Então, como eu falei, hoje nós temos mais de 120 fitocannabinoides já em estudo e 8, 10, 12, um número já importante de fitocannabinoides no mercado, né? Então, a associação deles, ou de forma isolada, a depender também da concentração, isso varia muito da individualidade, né? Da queixa, porque cada canabinoide desse, ele responde melhor numa característica, por exemplo, na dor crônica. Tem um canabinoide que é mais interessante para tratar a dor crônica. No paciente que tem mais predominante um quadro de ansiedade. Então, tem um canabinoide que responde melhor nesses sintomas. Também é indicado para Parkinson, né? Exato, as neurodegenerativas. Nossa, inclusive eu estava vendo uma reportagem essa semana sobre isso.
E eu fiquei chocado, porque eles divulgaram imagens dos testes que estavam fazendo. Chegou um paciente lá que ele tremia tanto, parecia até ataque epilético, de tanto que ele estava tremendo. E eles usaram, né, o medicamento à base de canabidiol, e assim, em 10, 15 minutos, ele simplesmente parou de tremer. Eu fiquei assim, pasmo com aquilo que eu falei. Eu ainda fui pesquisar a fonte daquele vídeo, daquela matéria. Pra ver se era real. Para eu falar, gente, deixa eu ver se isso aqui é fato, porque, né? Porque a gente encontra na internet hoje um monte de coisas aí que não são reais. Mas realmente era fato, é um estudo que está tendo lá na Noruega, né, que eles estão fazendo. Então, assim, eu fiquei impressionado. Eu acho que... Não, mas é incrível. Alzheimer também tem tido uma procura muito grande, né? Inclusive, a parte da memória, cognição que a gente falou mais cedo, o CBD tem muita indicação para esses pacientes que têm se queixado bastante de memória também. Inclusive, tem pacientes com respostas muito boas, né? Eu espero que o meu esteja agindo também nessa parte. Sim, nós temos respostas muito boas. Vai ter que associar aí o CBD e o soro com azotimetileno lá. Eu também já usei, gente. usou também. É porque não é tema desse podcast. Olha, eu vou falar uma coisa, se a gente for convidar a Ana para depor tudo que ela já usou, ela não vai sair do podcast, viu? Gente, vamos fazer aqui algumas considerações finais, né? A gente está falando aqui sobre a saúde mental. Eu queria pedir aí para vocês dois, né, falarem um pouquinho quais são as recomendações que vocês dão, né, para que a pessoa tente manter assim essa saúde dela mental e e qual que é a recomendação, caso ela sinta alguma sintoma, né? Como que ela deve se portar, né? Referente à ansiedade? Ansiedade. Eu acho que a doutora ansiedade como a saúde mental num todo, né? A doutora já deu uma dica, né? Não precisa correr, mas alguma atividade física... Atividade física, exatamente. Você tem que fazer, já melhora bastante, né? Coadjuvante com tudo que você tem disponível hoje, né? A parte de CBD, a parte de soroterapia, avaliar os hormônios. O esporte, para mim, está assim, como a coisa mais natural, benéfica, porque ele, além de ter um melhor controle sobre a ansiedade, ele também está promovendo saúde para ele, né? E, basicamente, na nutrologia seria isso. Agora, na psiquiatria, com a doutora. Eu acho que, primeiramente... o paciente, as pessoas no geral, eles precisam entender a diferença do que é um estado ansioso e ansiedade, do que é você estar triste, do que é tristeza, né? Então, há muito essa confusão também, né? Tipo, como assim, eu estou triste há 2 dias, então eu estou depressiva, né? Eu estou me sentindo ansiosa porque eu vou gravar um podcast, então eu tenho um transtorno de ansiedade, né? Então, acho que as pessoas precisam primeiro ter uma compreensão maior do que isso significa, né? E lembrando que você se sentir ansioso é normal, é fisiológico, é necessário, porque faz você ir executar, faz você cumprir o que você precisa ser feito. Então, esse sentimento de ansiedade, né? Estar ansioso é fisiológico, é natural e é saudável. Tá? Então, em que momento que isso se torna patológico? De acordo com a cronicidade, o tempo que você está se submetendo a isso e a intensidade, né? Que isso também é avaliado de forma individual, porque tem pessoas que sentem isso de forma mais intensa, né? Independente do tempo. Então, tudo isso faz parte da consulta também, dessa avaliação. Então, mas basicamente é o tempo e a intensidade, né? Sim. E aí a gente caracteriza se é realmente um transtorno de ansiedade ou se é só um período, né? Se é só um evento isolado. E a tristeza, que é na depressão, é a mesma coisa. Você estar triste é natural, é só a vida acontecendo, né? Faz parte você se sentir triste com algo. E eu acho que você tem que sentir a tristeza. Não precisa olhar lá pro seu Instagram, ver, quantas vidas perfeitas ali, aquelas pessoas se sentem tristes também, elas também estão passando por algum momento. Então, ali não é referência, né? Mas, então, você perceber que nada é perfeito, né? Não tem perfeição, então você se sentir triste é normal, tá tudo bem. Agora, há quanto tempo você está triste? De que forma isso está afetando a sua qualidade de vida? Então, tudo isso é avaliado ali naquele momento que eu tenho com os pacientes, né? Então, acho que a primeira coisa que eu preciso, pra gente fechar isso aqui, o paciente ele tem que ter noção disso, né? E depois, os pilares que a gente comentou aqui, né? Para a melhora da saúde mental, que é
a nutrição, qualidade do sono, atividade física, manejo do estresse, checar o laboratório, né, que é a parte clínica, metabólica, hormonal desse paciente, espiritualidade, pô, também daria um novo podcast, porque a espiritualidade também afeta, né, as suas relações interpessoais, tudo isso faz parte dos seus pilares da saúde mental. Então, acredito que seja isso. Isso aí que você falou é interessante, né? De diferenciar estar triste, né? E depressivo, em saber administrar a ansiedade que é normal nossa, né? Isso é importante, porque tem muita gente que às vezes não quer sentir nada, né? Zero. E isso não faz sentido, né? Não tem... Ou então fica, eu sou ansioso, eu sou ansioso, eu sou ansioso, eu sou ansioso. Não. E aí fica ansioso. Exato. Pessoal, só lembrando aqui que se vocês quiserem, né, seguir a gente, fazer perguntas, colocar sugestões de temas, siga a gente lá no nosso Instagram, @BelatoClinic, coloque lá suas sugestões, suas perguntas, que a gente dentro dos episódios nós vamos respondendo, tá? Inclusive a gente tem algumas perguntas aqui de alguns pacientes, de alguns seguidores, eu vou fazer aqui para a nossa turma. A primeira é, em relação à deficiência de nutrientes e à ansiedade, é o déficit que causa o avanço da doença ou a doença que potencializa essa perda de nutrientes e desequilíbrio hormonal? Com você, doutora. Você é bom. Eu falo que uma via alimenta a outra, ela é bidirecional, né? Pode ser tanto de uma forma quanto de outra. Lembrando que uma pessoa que está num processo ansioso ou de tristeza, ele automaticamente é um paciente inflamado, né? Ele produz algumas citocinas inflamatórias que consomem nutrientes essenciais, que consomem hormônios. Então, sim, pode ser a doença, você se sentir triste, provocar isso. Mas também pode ser o quadro de desnutrição, né? Ou de déficit hormonal, também pode desencadear sintomas ansiosos e depressivos. Isso é claro, né? Ou potencializá-los, Ou né? potencializar, exatamente. Então, sim. Ok. Quais são os primeiros sinais, né, que pode configurar ansiedade ou depressão e o que devemos atentar e procurar ajuda? Quando, né? Os primeiros sinais, novamente eu vou falar da cronicidade, do tempo e da intensidade, o quanto isso está afetando a qualidade de vida, né, dessa pessoa. Então, essa pessoa está se sentindo muito preocupada, muito triste, com sintomas físicos e motores, né, com qualquer situação do dia a dia, qual que é a frequência disso. Então, é sempre avaliando o impacto na qualidade de vida e o tempo que isso está se repercutindo. Então, não tem um sintoma específico, isso é muito individual, né? Então, a gente fala, tem uns que se sente mais agitado, outro mais retraído, né? E a ansiedade do mesmo jeito. Um tem insônia, o outro dorme demais e também a ansiedade, a depressão, certo? Então, é muito individual essa questão do sintoma. Então, mas no geral é tempo, é tempo e intensidade. Ok. Tem outras perguntas aqui, pessoal, mas nós já respondemos essas perguntas aqui no bate-papo, né? Então, para a gente não ficar repetindo, é só acompanhar lá todo o podcast que vocês vão ver que as respostas estão lá, tá? Bom, gente, chegamos ao final aí do nosso episódio. Mais uma vez, quero agradecer muito a presença de todos vocês aqui. Foi um episódio, nossa, super gostoso. O tempo passou voando, tô vendo ali o reloginho ali, já tá quase batendo o sinal ali. A Carla já tá quase batendo o sinal ali para mim já. Então, doutora Sabrina, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço você, a Ana, né, pela oportunidade, por confiarem, né, nesse conteúdo, confiarem no meu trabalho também. Foi uma delícia estar com vocês aqui hoje, compartilhar um pouco mais sobre saúde mental. Obrigada. Obrigado. Doutor Ribamar, mais uma vez, muito obrigado pelos seus ensinamentos, né, suas orientações. Sempre um prazer estar com você aqui. O prazer foi meu. E vamos para a próxima, né? Vamos sim. Ana, obrigado pela presença, por, né, ter a coragem, né, de expor e colocar tudo que você passou. Eu acho que a gente precisa de mais pessoas assim, que tenham essa coragem, até para que possa incentivar, né, as que estão nos vendo ali e nos ouvindo, a procurar ajuda, né, quando precisar de fato, né, a se colocar à disposição para usufruir de tudo, né, essas ferramentas existentes para que a gente fique bem. Então, obrigado mesmo. Obrigada a você, gente. Para mim é um prazer. Eu acho que você resumiu bem sobre a importância de procurar ajuda, já que hoje temos uma gama de recursos profissionais excelentes, né? Não deixar isso ali guardado. A gente tem tudo aí hoje, então vamos aproveitar. E vocês que nos acompanham, que assistem os nossos episódios, muito obrigado mais uma vez.
siga lá, @Belato Clinic, né? Vai lá no canal do YouTube, Belato Clinic, e acompanhe aí com a gente, tá? E não se esqueça, Setembro Amarelo é o mês de se cuidar da saúde mental, tá? Vem aqui para Belato. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada.